Diário Cast de hoje recebe com exclusividade o prefeito Wellington Moreira, o doutor Wellington. Participa aqui com a gente também a nossa diretora Vera. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, é um privilégio poder estar com vocês e também agradecer pela oportunidade, né, de poder esclarecer alguns fatos e também adiantar algumas outras boas novas que a gente tem na administração. Muito bem, nós já conversamos em outras oportunidades, no primeiro mandato, no segundo também, logo pelo início, e agora quase terminando esse segundo mandato. Queria que o senhor fizesse um balanço. É muito diferente o primeiro mandato para o segundo, não é isso? Eu tenho o costume de dizer para as pessoas que o segundo mandato é muito mais difícil do que o primeiro. Eu imaginava que seria muito mais fácil, mas muito pelo contrário, muito mais difícil. No primeiro a gente busca enxergar ou detectar os problemas e tentar resolvê-los. E no segundo mandato você já sabe quais são os problemas e precisa resolvê-los. E algumas situações são praticamente intransponíveis, né? A gente encontra barreiras financeiras, né? Barreiras administrativas, mas a gente faz um balanço altamente positivo relacionado ao nosso governo. Se nós formos comparar o Caratinga, quando a gente assumiu, com o Caratinga de hoje, praticamente com 7 anos de governo, a gente vê um Caratinga totalmente diferente, um Caratinga mais moderno, mais progressista, né? A gente sabe que tem inúmeras coisas que necessitam de ser realizadas, de ser concretizadas, e que a gente vai chegar ao final do mandato e não vai conseguir fazê-las, né? Num município com 175 anos, que infelizmente, como a maioria dos municípios com essa idade um pouco mais, tiveram seu início, né, de criação totalmente fora dos padrões que hoje são exigidos, e a gente busca esses consertos, né, resolver esses problemas que não são fáceis, né? Consertar é muito mais difícil do que iniciar do zero, mas a gente sabe e tem a certeza absoluta disso, que a gente fez muito mais do que vai deixar por fazer, e a gente tem mais um ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses de governo. A gente tem certeza absoluta que teremos tempo ainda suficiente para fazer muito mais coisa ainda, e certamente nós faremos. Prefeito, o maior desafio do senhor hoje é a rua Ana Pena de Faria? Talvez seja esse o maior desafio, porque teve muitos problemas. Demais, né? Uhum. E ninguém sabia o que tinha debaixo do canteiro. Uhum. Né? Imaginava-se algumas coisas. E quando o problema se agravou, começou a não ter condições mais do que deveria correr por sob a canalização, que seriam as águas pluviais, se abriu para verificar do que se tratava e percebeu-se que, além da água de um córrego que não tinha sido devidamente canalizado, que por ele passava, a rede de esgoto de inúmeras residências próximas e um pouco mais distantes, todas utilizavam a rede pluvial para o seu destino, que era o rio. Nem era coletado pela Copasa, como é o direito e dever dela, né, que é coletar e tratar do esgoto. Então, grande parte do esgoto que por ali passava não deveria passar. E isso só foi possível corrigir depois que nós abrimos. Foram vários erros do passado. E as pessoas têm de dizer o seguinte, que nenhum prefeito gosta de trabalhar com o que está debaixo da terra. Porque dizem que está debaixo da terra. Ninguém está vendo, então não dá voto. Uhum. Só que ali era um problema que a gente entendeu que era necessário abordar e mexer. Talvez a maneira como se abordou no início não foi a maneira ideal, né? A abertura, por exemplo, da vala na sua extensão total. Você acha que houve alguns erros, então, na execução da obra? Com certeza, com certeza. Uhum. Até também pela complexidade da obra, né? Uhum. Imaginava-se encontrar um solo de uma maneira, o solo era totalmente diferenciado, né? Teve de mudar a estratégia para a construção, né? E a empresa que foi a ganhadora do certame para construir, para realizar a obra, ela, quando se deparou com aquela situação, posso dizer até alarmante, ela se assustou de certa forma e dependia também da Copasa, então não era totalmente da prefeitura, né? E ali você encontra era uma rede totalmente feita de forma inadequada, o final dela chegando já praticamente ali na praça da rodoviária, que eles chamam, encontrou uma dificuldade maior, porque vários canais em que você não conseguia achar para onde iam,
E eu estive lá inúmeras vezes para verificar isso. E eu não vou dizer que mais do que a população da localidade, ali do local, que eu esteja sofrendo em relação a isso. Mas enquanto administrador e tendo a obrigação de resolver o problema, sim, isso me atormenta a todo instante. Mas nós estamos, né, realizando obras. Se dependesse somente do prefeito, se eu tinha resolvido. Totalmente resolvida. E você depende da empreiteira que começa às vezes a fazer o serviço. E você não pode escolher a empresa que vai vencer a licitação. Você abre o certame e a empresa que fizer uma proposta dentro daquilo que é exigido, uma proposta A empresa melhor. é de Caratinga ou ela é de fora? De Piedade de Caratinga, a empresa que, no primeiro momento, iniciou a canalização, ele vai finalizá-la. E por Canteiro Central foi uma outra licitação, não estava previsto na primeira licitação. A iluminação pública também ali ela será modificada, é uma outra empresa, só que uma depende da outra. E nós tivemos uma série de problemas ali em que não se abordou. As pessoas que queriam só falar contra não abordaram só o problema que realmente era existente ali e precisava de ser feito. Né? Imaginou-se num primeiro momento, e passou pela minha cabeça, vamos fazer um canal aberto ali, como Ipatinga você tem vários, Propriedade ali você tem, vamos fazer um canal aberto. Mas nós imaginamos da seguinte maneira, você fazer um canal aberto no espaço da Ana Pena de Faria, e quando chegar lá embaixo, como é que você vai fazer esse canal? Aí ele vai ter de ser fechado, já não vai dar certo muita coisa. E outra, infelizmente, eu não vou dizer que de toda a população, mas a falta de educação ambiental da nossa população, né? E a gente imaginou que ali viraria um esgoto a céu aberto com as pessoas jogando lixo lá dentro. Hoje, para você ter ideia, com a obra, na sua execução ainda, as pessoas continuam jogando lixo sobre o canteiro, jogam lixo sobre a boca de lobo, né? E isso tudo, uma ocorrência de chuvas que ocorreram que não esperava-se, né? Tivemos 2 chuvas aí intensas que totalmente fora do período. Saiu fora da curva. E aquilo que estava sendo feito foi destruído. Né? Porque não estava se esperando. Foi destruído? Foi destruído. Então, para você ter ideia, o canteiro central agora vai ter de praticamente ser refeito, né? Em função dessa destruição. Então você vai ter que trabalhar no canteiro central novamente? Novamente, nesse sentido. A população tem que ter calma. Tem de ter, né? E às vezes, para você melhorar... Mas o resultado eles vão ficar felizes, né? Certeza absoluta disso. Isso né? que é importante. O projeto que a gente tem lá, uma iluminação totalmente diferenciada, não tirar a iluminação das laterais da avenida e colocar no canteiro central, para os 2 lados. O objetivo é fazer a construção de uma pista de caminhada ao redor do canteiro central, né? E evitar que as pessoas saiam dali e vão fazer a caminhada lá na Dário Grossi, né? Ali fica mais perto. Ou quem está de longe também, vou conhecer a Ana Pena de Faria, o novo projeto dela, o novo traçado. Vai ser bacana lá. Então, assim, hoje um grande desafio que eu posso te dizer em questão de obras no governo é aquele ali. E eu esqueci de dizer também, quando chegou no finalzinho, nós esbarramos na questão da privatização da rodovia 116, em Eco Rio. Quando chegou ali para mexer, não pode mexer. Já tem mais ou menos uns 3 meses que nós estamos apresentamos um pedido, um requerimento para nós intervirmos ali no sentido da manutenção da rede pluvial e não recebemos resposta ainda para isso. Então tudo isso acaba emperrando, né? Atrasa. As pessoas que estão querendo que dê errado começam a falar, a canalização ali que foi colocada... Tem gente que quer que dê errado? Não tem demais da conta, né? Eu vou te dizer que não é a maioria, com certeza a maioria quer que dê certo, né? A maioria quer que dê certo, mas tem algumas pessoas assim que torcem. Será mesmo isso? Demais da conta. E hoje eu estava ouvindo uma situação engraçada de manhã e eu vou repeti-la aqui, de um pastor evangélico. Ele disse o seguinte, o que nos incomoda não é a manifestação dos contra, é o silêncio dos a favores, daqueles que torcem para que as coisas deem certo, né? Isso acaba de certa forma incomodando, né? E às vezes quem quer que dê certo não tem talvez o tempo suficiente para estar ali trabalhando, aí o outro que às vezes só está por conta de mostrar o errado, de querer que dê errado, e só mostra as coisas que em tese deem errado, né? E é normal no governo, sim, a gente busca acertar, mas acontece, né? Acontece que às vezes você planejou alguma coisa e na hora da execução ela não acontece da maneira ideal.
Mas a gente busca sempre que a coisa funcione da melhor maneira possível. Antes da gente entrar em outra questão, já que a gente está falando em obras, nós temos obras aí na sede e nos distritos também acontecendo, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, nós temos inúmeras obras, temos algumas concluídas já esse ano, outras em execução. Nós estamos com a finalização do Parque de Exposição. Se Deus quiser, esse ano nós estaremos finalizando todas as etapas. Talvez ainda esse ano a gente consiga inaugurar o Parque de Exposição. Nós estamos inaugurando uma nova sede administrativa, construção da nova sede administrativa, que esse ano certamente nós estaremos inaugurando, nós estaremos dando maior possibilidade de atendimento à população. Né? Então a festa do dia 24 será nas inaugurações? Ainda não. Você não vai fazer festa de 24 de junho? Não, e eu vou te falar por que nós não vamos fazer. Nós estivemos realizando um planejamento aí e percebemos o seguinte: ante a tudo que nós estamos planejando e que nós precisamos de fazer, e mesmo o município tendo arrecadado e estando arrecadando muito além do que quando assumiu, né? Hoje, para você ter ideia, nós saímos de uma arrecadação de 87 milhões em 2017 para finalizar o ano passado com praticamente 420 milhões de reais de arrecadação. Mas as despesas aumentam, né? Nós demos nesse período aí em que vários governos passaram e não deram, nós não demos reajuste, recomposição, nós demos aumento salarial, né? E todo ano a gente faz questão de dar a recomposição, de pagamento em dia, e isso custa, né? 13º, 50% nós estaremos pagando agora no meio do ano, e ao final do ano, se Deus quiser, pagando os outros 50%. Nós estaremos agora com mais recapeamento de 12 ruas, finalizando agora o asfaltamento de acesso ao distrito de Santa Efigênia, uma parceria entre o governo federal, na época do então deputado federal Mauro Lopes, em que aportou recursos para cá, e o município também, na sua contrapartida, deve ter mais ou menos o recurso que veio, a prefeitura deve ter aportado lá financeiramente para que a obra fosse possível e viável, quase 80% do valor que veio do governo. Então, o município é uma parceria do governo. Deixa eu entender, 20% do governo e 80% da prefeitura, é isso? Hoje não. Do que veio. Por exemplo, nós recebemos 900 mil reais de aporte financeiro do governo federal através do Mauro Lopes. E o município já aportou lá praticamente 700 mil reais para que a obra fosse possível, fosse viável fazê-la. Nós estamos agora com um campo de futebol da FUNSIM já em pleno andamento, em que uma canalização do deputado federal Eros Biondini, de cerca de 400, 500 mil reais, e a prefeitura deve ter aportado lá mais ou menos de 500 a 600 mil reais, que é a terraplenagem, o serviço de retirada de terra, de movimentação de terra. E as pessoas falam, o deputado mandou tanto, mas a prefeitura tem talvez que entrar com contrapartida. E talvez muito mais do que tenha acontecido. Nós estamos finalizando agora o calçamento de mais de 300 metros da saída do distrito de Santa Luzia, né, sentido Suíço e Alegria. Nós finalizamos um calçamento no distrito de Dom Lara, estamos realizando em Dom Lara, finalizamos o de Sapucaia, calçamos praticamente todas as ruas do distrito de São João de Jacutinga, Patrocínio. Fizemos agora mais 2 ruas de calçamento em Dom Modesto. 12 ruas serão recapeadas agora. Aí não vai sobrar para a festa. Não vai. Assim, a gente percebeu o seguinte: a gente não poderia correr o risco de gastar. Festa gasta muito? É só esclarecer, porque as pessoas falam, às vezes tem uma verba voltada para isso. Sim, existe, só que ela não seria suficiente para isso. Né? E nós tivemos de. É bom explicar isso. E nós tivemos de optar. Em Nem fazer. o trem bom é boteco? É trem bom é boteco? Boteca é coisa nossa. Seria o ideal, mas qual o valor que nós gastaríamos mais ou menos com um trem bom é boteco? Ou boteca é coisa nossa? Cerca de 1.200.000 reais para fazer. É isso tudo? Custear os artistas, as tendas, a movimentação, a estrutura toda. E se fosse, e teríamos de fazer a finalização
do evento no Parque Exposição, lá ficaria mais caro do que se fosse realizado na praça. O espaço é diferente. Então, assim, ficaria muito mais caro. Então, nós tivemos de optar entre estar fazendo agora e talvez fazer o Natal iluminado. Né? Fazer o Natal iluminado é muito lindo. Eu acho interessante, e também é um investimento que a prefeitura faz. O comércio é muito bom. Eu ouço os comerciantes, eles falam que melhora muito. E a gente tem que pensar muito nesse sentido. E até lá tem um prazo também. Exatamente. Né, a prefeitura, na verdade, ela não visa lucro, mas ela visa arrecadação. E quando você investe, como é no Natal iluminado, é um retorno. Um retorno maravilhoso, né, financeiramente falando. E a gente tem de muito repensar nisso. Às vezes nos dói muito, é importante que nós fizéssemos agora... 175 anos que Caratinga está fazendo. 175 anos. É uma data mas quando nós tivermos, quando nós formos realizar as inaugurações e o início do Natal iluminado, nós estamos planejando aí para fazer um evento de tamanha envergadura, né? Anota aí. Em que Caratinga e o caratinguense, eu acho que ele ficará satisfeito. E eu acho que o caratinguense ele vai entender essa possibilidade, que não adianta nós darmos o passo maior do que as pernas. Arrecadamos muito? Sim, mas automaticamente as obras aconteceram com maior volume. Os funcionários receberam tudo em dia? Todos em dia. A prefeitura literalmente hoje não deve, e nós assumimos uma prefeitura com inúmeras dívidas, né? Nós colocamos, hoje nós devemos o normal, que é que você compra para pagar. Um prazo ali. O prazo normal que se compra, todo o poder público compra. Aquilo fala assim, eu tenho algo que a prefeitura está devendo, não, nós não temos. Nesse sentido, nós não temos. Talvez por algum esquecimento de alguém ou falta de, às vezes, compromisso, olha, nossa, eu esqueci dessa nota aqui, mas nada... Por falta de recursos? Não, nesse aspecto não. Não está sobrando não, mas está sendo o suficiente para a gente manter o que está mantendo e às vezes fazer a escolha. Isso é interessante para nós hoje, fazermos isso ou não. E nós optamos por não fazer o boteco, mesmo entendendo que Caratinga, com seus 175 anos que faremos agora, né, que nós podemos sim agraciar o caratinguense de outra forma, né, que não seja uma festa literalmente, mas uma festa de realizações, né, de obras, de qualidade de vida, que é o que a gente busca nesse sentido, né? Eu acho que nós vamos entregar, eu espero que nós consigamos entregar um Caratinga muito melhor do que nós recebemos. Eu tenho a mania de dizer o seguinte, que nós assumimos o Caratinga como alguém que conhece uma pessoa e conhece uma mulher, por exemplo, e às vezes ela é bonita, formosa, mas às vezes está mal vestida. E nós estamos buscando e recebendo um Caratinga formoso, bonito, mas muito mal vestido. E nós estamos tentando dar essa roupagem nova no município hoje, com essa estrutura que a gente imagina ser possível. E a gente acredita que avançamos muito e vamos avançar muito mais. No final do mandato ela vai ter que estar muito bem vestida e bonita, hein? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Então, para a gente terminar a questão das obras, nós tivemos aí também a iluminação de LED nos distritos. Também teve essa questão, essa atenção aí também na questão da iluminação, não é isso? Isso. Nós entendemos o quê? A questão da segurança. A gente trabalha, diferentemente do meu primeiro mandato, em que nós tivemos de buscar colocar a casa em ordem, mas nós trabalhamos com pesquisas hoje, automaticamente satisfação da administração e satisfação do governo, né? E na última pesquisa, por exemplo, que nós fizemos, nos foi informado que 27% da população entendia que o maior problema da cidade hoje é segurança pública. E o município não sendo responsável pela segurança pública, é uma responsabilidade do Estado, mas nós temos como colaborar. E de qual maneira nós podemos colaborar? Com a iluminação pública melhor, né? Dificultarmos que as pessoas tenham possibilidade de, em locais mais escuros ou obscuros, consigam praticar os crimes. E é uma maneira que a gente tem também de colaborar com a Polícia Militar, né? Nós temos um convênio também com a Polícia Militar, que é de repasse mensal, né? De aporte financeiro para que a Polícia Militar consiga realmente desenvolver o seu trabalho. E temos essa questão aí da iluminação, né? Estamos tentando levar, temos condições de levar a todos ao mesmo tempo? Não. Mas eu acredito que até o final do governo nós teremos todo o nosso Caratinga com iluminação de LED. Né, pronta. O próximo passo agora nós estamos aguardando também uma informação da EcoRio,
que é da possibilidade de nós trocarmos também a iluminação da pista central da BR-116, toda para LED também, que vai dar uma conotação melhor de visibilidade, de claridade, em que as pessoas de repente se sentirão mais seguras em estar caminhando por aí. Um projeto do governo do estado também agora está nos blindando aí com cerca de quase 500 pontos de iluminação, né, para que a gente consiga trocar, e o Humphrey, que está à frente desse projeto, está coordenando ele, escolhendo os pontos de mais relevância, que nós temos que fazer escolhas. Se nós pudéssemos fazer tudo ao mesmo tempo, seria maravilhoso, mas tem que escolher o que é prioritário hoje. É difícil escolher, mas tem de ter essa escolha, é o que nós estamos fazendo. Né? Mas em determinado momento, todos os lugares serão contemplados. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.